Cada vez que venho ao mercado, parece que os produtos estão mais caros. Só nosso salário que não aumenta. Esta é a frase do Israel dos Santos, ele que é caseiro. Tá aí essa frase inicial para iniciarmos mesmo, de fato, nosso programa. E queremos agradecer a você pela audiência, pela grande audiência de todo o estado de Pernambuco, em diversos canais sintonizados, além, é claro, da Parabólica e da internet. Você que nos acompanha pela internet, pelo rbc1.com.br, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Assunto do Dia. E o tema de hoje, inflação e alta dos preços dos alimentos. Esse é o tema de hoje e muita gente está preocupada com o impacto da alta dos alimentos na inflação. Alguns técnicos, inclusive do governo, começaram a defender nos bastidores mudanças polêmicas na formulação da política econômica, diante dos frequentes choques nos preços de produtos in natura por causa de problemas climáticos, inclusive. Eles acreditam que esses itens deveriam simplesmente ser retirados do cálculo do índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. A ideia não é novidade e tem a simpatia da equipe econômica, pois tornaria o indicador mais realista. Bom, antes de conversarmos sobre este assunto, vamos conferir neste momento uma matéria com a repórter Joyce Fernanda. Como andam os preços dos alimentos? Será que é possível esperar boas notícias em relação ao valor dos produtos? Para saber mais sobre o assunto, procuramos o setor de informações de mercado agrícola no Ceasa, que realiza análises frequentes sobre o aumento das frutas, verduras e hortaliças. Tomamos como referência este mês e também o mesmo período do ano passado. E o que será que mudou? Um dado muito importante é que as hortaliças elas caíram de preço em torno de 28%. Ainda de acordo com a pesquisa feita pelo setor, o preço do tomate, alvo de brincadeiras nas redes sociais pelo valor absurdo cobrado nos estabelecimentos, caiu consideravelmente. Uma pesquisa mais geral do IBGE, ele tinha se elevado bastante, mas aqui na nossa realidade, aqui no ambiente Ceasa, ela caiu em torno de 56% com relação ao ano passado. Já as frutas aumentaram. Observe a variação dos preços no decorrer dos anos. Em 2009, o consumidor gastava com as frutas mais de R$ 450. Em 2013, o valor passava dos R$ 680. Já em março deste ano, a dona de casa passou a desembolsar mais de R$ 840. A seca no sertão do estado é um dos fatores responsáveis por esse aumento, também em relação às carnes e derivados do leite. Esse segmento de carne de laticínio, realmente eles subiram bastante aí, provocado por essa estiagem que teve no centro-sul e no centro-oeste, que é onde realmente se produz animais aí para abate em grande escala. Então, realmente, tanto a carne como o leite, em nível nacional, vai se manter elevado. Depois de colher as informações lá dentro, nós viemos aqui conferir de perto essas mudanças e saber a opinião dos vendedores em relação aos negócios e principalmente das donas de casa quando o assunto é economia. Tá tudo aumentando. O que a gente vai comprar hoje, para a semana vir comprar, o dinheiro já não dá mais. Aqui é bom para quem compra em atacado. Para quem compra em varejo, é a mesma coisa de feira livre. Então, como eu já estou aqui, eu aproveitei para comprar, para não dar viagem perdida. Mas é uma propaganda enganosa para quem compra em varejo. O inhame e o cará Santo Tomé deu uma queda grande, deu uma queda de 40% por quilo. E o ano passado, no fim do ano passado, estava em torno de uma arroba de inhame R$ 70, R$ 75. Hoje você encontrou hoje por R$ 50 a arroba. Mamão subiu. 20% em relação ao começo do ano agora. O freguês que chegar aqui, ele leva, conversa comigo, eu faço precinho bom. Ele se agrada, vê a mercadoria, porque mercadoria tem, né? Mercadoria, eu gosto de trabalhar com mercadoria boa para o cliente se agradar. Se ele reclamar do preço, eu digo, não, eu faço tanto para você e ele leva. Muito bem, economistas, inclusive do mercado financeiro, esperam agora que a inflação oficial medida pelo IPCA encerre o ano com 6,51%, ante uma projeção de 6,47% na semana passada. Esta foi a 7ª alta consecutiva na previsão para a inflação. E para explicar um pouquinho mais sobre esta questão, hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Fernando Aquino, ele que é presidente do Conselho de Economia
Conselho Regional de Economia, além de ser também economista. E, além dele, contamos com a presença do Alex Costa. Ele é presidente do Sindifrutas e é o terceiro vice-presidente da FEComércio. E você pode participar aqui do nosso debate, da nossa conversa. É uma conversa esclarecedora. Vale a pena você assistir, acompanhar e tirar suas dúvidas. Você pode ligar para a gente através da nossa linha interativa, que já está à sua disposição. 0 Operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. Ou também através das nossas redes sociais. Isso mesmo, mande agora sua mensagem para a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia, bem como através do nosso Twitter, pelo @assunto do dia TV, @assunto do dia TV. Espero aqui pela sua participação, hein? Tirem suas dúvidas. E queremos agradecer a presença dos nossos dois convidados. É um prazer recebê-los aqui no programa. Fernando, seja muito bem-vindo. É a primeira vez aqui no Assunto do Dia, não é isso? Primeira vez. Seja muito bem-vindo. O Alex já veio aqui em outra oportunidade ou outras oportunidades. Também seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade de vir aqui novamente. E com certeza há muita gente agora, Alex e Fernando, com uma série de dúvidas sobre a questão da inflação. O que de fato é a inflação? E é bom a gente explicar de forma mais didática para as pessoas compreenderem melhor, até porque são os consumidores, não é? E eles precisam saber como é que funciona isso. Aproveitando aqui a presença do Fernando, ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão da inflação, de forma mais didática para as pessoas compreenderem. Fernando? Então, bom dia, Felipe, bom dia, telespectadores. A questão é que as pessoas, às vezes, entendem um pouco errado essa questão da inflação, como você acabou de colocar, né? Então, assim, a gente podia dar um exemplo de uma pessoa sendo entrevistada na rua sobre o tema. Então, muitas vezes a pessoa diz, bem, a inflação é um absurdo e os supermercados aumentam os preços como querem, o governo não faz nada, né? E o governo diz que a inflação está caindo, que mês passado era 1%, agora é 0,5%, mas a gente não vê isso aqui no supermercado. Esse produto que eu compro todo mês era R$10 e agora está R$15. Como que o governo fala que a inflação está caindo? O governo quer nos enganar, dizer que está tudo bem e que a inflação está caindo. Às vezes as pessoas entendem como um pretexto do governo para sobressair a uma dúvida ou um questionamento das pessoas. Mas há uma série de fatores que desencadeiam, né, e faz com que a inflação suba. Enfim, às vezes não depende não só do governo, depende de outros fatores também. Claro, então, eu estou dando esse exemplo para tentar explicar alguns melhor. Equívocos das pessoas, né? Em falar que como se o vilão da inflação fossem os supermercados ou as empresas que aumentam por ganância para ganharem mais. Na verdade, as empresas elas vão cobrar o preço que elas acham que conseguem vender, né? O preço máximo que ela vai vender o que pretende e não vai perder os clientes. Quer dizer, é assim que funciona e é normal que isso aconteça. O governo ele não pode nem deve estar controlando o preço que as empresas cobram. Então, as empresas vão formar seu preço para ter sua remuneração e vender o que elas produzem. E nos setores onde o preço está alto, vai incentivar que se produza mais, onde o preço está baixo, vai incentivar que se produza menos. E é bom que a economia funcione assim para poder atender bem ao consumidor, né? Se um preço está tendo um retorno alto, as empresas vão produzir mais e vai atender a essa demanda maior dos consumidores. Se o preço está baixo, não está tendo retorno, então vão produzir menos daquele bem e aquilo não vai sobrar, né? Porque o consumidor não está querendo aquilo. Aí tem a questão, como eu estou falando nesse exemplo, que fala que a inflação baixou de 1% para 0,5%. A inflação baixou significa que os preços naquele período subiram menos. Não significa que os preços caíram. Entendo. Então, se os preços caírem na média, a gente vai ter uma deflação ou inflação negativa. Se eu digo que a inflação caiu, quer dizer que ela subiu menos nesse período do que no período anterior. E a gente não tem por que acreditar que o governo manipula esses índices, né? São institutos de pesquisa que fazem essas pesquisas, como o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas. Institutos sérios, né? Institutos sérios, né? E que eles fazem com base numa cesta ampla de bens e serviços. Só que o que chama a atenção do consumidor é quando ele chega no supermercado e vê um item que ele compra que subiu muito. Mas aí ele precisaria levar em consideração os outros itens que ele compra que não subiram, ou até que baixaram de preço, ou que subiram menos.
mas o que chama atenção são os itens que subiram. Então, ele tem essa reação de reclamar, de se indignar pelo aquele aumento de 50% em determinado item, e o governo diz que a inflação foi 0,5%. É porque é uma cesta ampla de bens e serviços. Com certeza. E, no determinado período, alguns bens até caem de preço, outros sobem pouco ou não sobem. Então, assim, é importante a gente pontuar essas coisas, né, para entender que um aumento, ou mesmo no setor, como o tema desse programa, frutas, verduras, hortaliças, que está com preço alto, assim como carne e leite, isso são alguns preços de alguns itens de uma cesta de consumo representativa do consumidor no país. E a gente entendendo esse ponto, aproveitando aqui a presença também do Alex Costa, e a gente observou na matéria, inclusive, que as frutas, ou melhor dizendo, as hortaliças caíram cerca de 20%, né? E há uma estimativa boa para também uma queda ainda maior, ou daqui para frente vai haver uma subida aí no valor das hortaliças, Alex? Não, a tendência hoje é que se mantenha o preço e haja uma queda. Mas o consumidor tem que entender que o produto hortifruti e granjeiros, ele é susceptível a tudo. Depois que ele é colhido, ele tem 24 horas para ser vendido. Exato. 24, 48 no máximo. Então, esse mercado não é regulado por governo, não é regulado pela procura e a oferta. Isso, certo? Se houver uma grande procura, há um preço maior. O produtor, naturalmente, na hora que há uma grande procura, ele aumenta o seu preço, porque na hora que não tem essa procura, ele perde tudo. Não é o hortifruti granjeiro, o alimento não é uma bicicleta que você guarde para daqui a 3 meses poder vender por um preço melhor. Exato. Ou você vende ou você perde. Então, há uma tendência de baixa agora. Agora, quanto a essa inflação em cima do alimento, também o governo não manipula, como o companheiro falou, ele não manipula o índice inflacionário, mas ele é o culpado. O custo Brasil é muito forte, é um dos maiores do mundo. Isso. Então, está havendo pouco investimento e muito custo, um gasto muito grande com a máquina e pouco investimento. Com isso, faz com que o produtor se desestimule a investir. Hoje é muito, um dos pontos importantes, me permita, o governo tem incentivado os agricultores. Como é que está sendo a vida desses agricultores com relação a incentivos governamentais? Não existe grandes incentivos de parte do governo. O governo tem naturalmente, tem um seguro-safra, tem algumas coisas que ele ajuda, mas não de maneira séria, de maneira pontual, de maneira necessária e rápido. Porque o hortifruti granjeiro e o alimento, ele tem que ter uma resposta rápida. Porque são alimentos perecíveis. Exatamente. Né? Tanto no investimento, se você quer produzir para daqui a 60 dias, você tem que plantar hoje. Isso. Você não pode chegar no banco e fazer um cadastro e esperar a boa vontade do gerente. Se tem dias feriados, ele não comparece, ele não libera o dinheiro. E o produtor rural não pode ser dessa maneira. Hoje, agora... E o tomate, que sempre foi o vilão da história. Isso, sempre foi. O tomate hoje está a R$20 uma caixa de tomate com 20 quilos. Certo? Então, ele chegou a dar 80. Ninguém está falando desse negócio que o tomate hoje está barato, que o produtor... Só falou quando estava por 80, né? Exato. Mas quando estava por 80, se diz o produtor está ganhando muito. Não é verdade. O problema é que, com a seca do ano passado, a área de produção foi muito reduzida. Grandes açudes deixaram de poder irrigar, os aquíferos baixaram o nível. Até a qualidade mesmo do produto. Talvez o tomate não cresceu tanto. Não ficou, exatamente, a insolação muito alta, certo? Pouca água, então não houve condição de o tomate produzir muito. Um pé de tomate produz em torno de 5 quilos por pé, toda a sua produção. Então chegou a produzir só 2,5. Então houve a redução da produção. Houve o aumento de custo, porque para se irrigar, teve gente que irrigou com carro-pipa a produção. Ou seja, então, isso encarece também. Isso encarece. Então, houve um aumento de custo e uma redução de produção. Não é que o produtor ficou rico, não. O produtor, na realidade, o produtor de alimento nesse país é um abnegado. Se hoje ele perde, ele investe, ele continua arriscando tudo que ele tem. Precisa incentivos por parte do governo.
Eu estava conversando com você, como eu disse, um trator aqui custa em torno de R$120 mil, equivale a 120 salários de um funcionário, funcionário que ganha em média de R$1.000. Nos Estados Unidos, esse mesmo trator custa só $30 mil. Nossa. O que significa 12 meses de salário de um americano. Exato. Quer dizer, se com 12 meses você compra um trator aqui para 10 anos. Muito grande a gente observa com essa questão, Fernando, até mesmo na compra desses equipamentos que são necessários para esse tipo de comércio, ou esse tipo de produção de produto. Preciso se incentivar mais. O governo não está muito preocupado com essa questão, não está na pauta também dessa preocupação econômica do país. Como é que você entende isso, Fernando? Olha, a gente vem de um período digamos assim, de ideias muito neoliberais, na época dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, de que o governo não devia incentivar, não devia ter uma atuação direta para incentivar os investimentos, para incentivar a produção. Então, isso está revertendo um pouco, mas eu concordo com o Alex que realmente esses incentivos ainda são insuficientes no Brasil para a gente realmente estimular e fazer com que os empresários invistam, né? Então, a gente vem realmente de anos de baixo investimento. Então, em função desse baixo investimento no setor produtivo, a gente não tem aumentado nossa capacidade de suprir a demanda dos consumidores, né? Então, a gente tem um aumento, uma valorização justa e desejável do salário mínimo desde a época do Plano Real. A gente tem, com isso, um aumento do crédito ao consumidor. Então, a capacidade de compra da população aumentou muito. Mas o que a gente precisava era também ter tido um nível de investimento compatível para poder atender a essa maior procura, a essa maior desejo de compra de bens e serviços pelo consumidor. Então, como a gente não teve isso, a gente está com essa dificuldade agora, né? A gente tem uma capacidade de compra muito ampliada, muito além da capacidade de oferta, de atendimento, tanto no setor agropecuário quanto no setor industrial, no setor de serviços, que se fala tanto. Então, a gente fica com essa dificuldade de deixar que a economia cresça, porque crescer o consumo apenas não vai ser possível atender aquele crescimento de consumo. Então, essa é a dificuldade atual e a pressão inflacionária surge daí, né? É um crescimento excessivo da capacidade de consumo, sem que se ter feito nos anos anteriores investimentos no aumento da capacidade produtiva da economia. Olha, se talvez o nosso país não tivesse uma dimensão geográfica, uma dimensão territorial que nós temos hoje, né, uma dimensão continental, né, e uma terra muito boa para se plantar, olha, a gente ficaria muito triste se o nosso país não se rendesse ou não incentivasse, de fato, aos agricultores. Mas há pouco incentivo. Agora, a gente tem tudo nas mãos. A gente tem a faca e o queijo, temos terra boa para plantar, temos um clima muito bom, muito agradável. Tem algumas disparidades climáticas, mas é até necessário para alguns produtos, inclusive, né? Para o plantio de alguns produtos específicos. Tem o frio, tem o quente, enfim, a gente tem tudo isso nas mãos e há um pouco de, digamos, acomodação do governo com relação a isso. É a nossa crítica que a gente faz aqui inicialmente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre a temática e você aproveita, né, o intervalo que vamos ter agora e manda sua mensagem para as nossas redes sociais. Mas antes, por falar em clima, né, a gente vai saber como está a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens e não chove. Em Petrolina, a previsão é de sol, com aumento de nuvens pela manhã. E pode chover à tarde e também à noite. Em Recife, a máxima chega a 31 graus. Em Caruaru, a máxima é de 32. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 21. Em Arco Verde, a mínima é de 14 graus. E em Petrolina, a mínima é de 23. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a esse breve intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Você sabe quais são os alimentos que aumentaram de preço? O feijão, o leite, o arroz e a carne. O que mais te deixou indignada?
o aumento dos alimentos e o dinheiro que está pouco. Tá? Que a gente vai com uma certa continha para comprar, fazer a feira e não consegue trazer o que a gente fez na lista, sempre vem menos. Porque não dá para pagar. Não dá para pagar. Você sabe quais são as causas para o aumento do valor dos alimentos? Rapaz, estou dizendo que é a seca, né? O sol, por exemplo, as frutas e verduras está absurdo. Muito caro. A gente vai na feira, tá caro, o supermercado tá caro, a gente tem que sair do supermercado, vendo onde realmente tem uma promoção, porque tá muito caro. Bom, estamos de volta. Você conferiu aí as pessoas dando a sua parcela de contribuição, conversando conosco sobre a temática de hoje, no nosso quadro Fala Cidadão. E vamos continuar nossa conversa aqui sobre o aumento nos preços dos alimentos. Hoje que contamos com a presença do Fernando Aquino, ele que é economista e presidente do Conselho Regional de Economia. Além dele, contamos com a presença do Alex Costa, ele que é presidente do Sindifrutas e também terceiro vice-presidente da Fé Comércio aqui de Pernambuco. Nós ouvimos aí a telespectadora falando, esboçando a sua ideia sobre a temática de hoje. E ela falou sobre o preço das frutas, das verduras. Necessariamente houve um aumento, né, nesses itens especificamente, não. Alex? Esse ano, o ano de 2014, não. Houve um aumento muito grande no ano de 2013, 2012, em função da seca, né, de outros fatores. Mas agora, em 2014, já houve uma redução, aliás, de quase 50%. Para você ter uma ideia, eu vou botar, a telespectadora falou em leite, falou em... O feijão chegou a R$ 8,00 hoje, ele está em torno de R$ 3,00. O tomate chegou a 80, hoje está em torno de 80 caixas, né? Hoje está em torno de R$ 20,00. O leite chegou a R$ 1,40 a nível de produtor. Hoje está R$ 1,00. Nossa. Nossa produção antiga era 2 milhões de litros de leite aqui no estado de Pernambuco por dia. Em função da seca, reduzimos para 500 mil litros por dia. Hoje já estamos chegando a 1.200.000 litros de leite. E o preço já está baixando. Minas Gerais, hoje, o leite é 86 centavos. Pernambuco é R$ 1,00. Então, houve uma redução. Mas não chega, o telespectador reclama porque não chega na ponta essa redução. Certo? O problema está sendo na ponta, porque a ponta, naturalmente, tem todo um problema de logística, de como reduzir, aonde vai reduzir. Existe um tempo maior necessário para que haja essa redução. Chegue ao consumidor. Mas a nível de produtor, com certeza houve redução. Existe uma tabela, se não me engano, pelo IPCA, é isso? Eu não sei se é o IBGE que traz uma tabela para o consumidor, por exemplo, consultar e saber mais ou menos o que aumentou, o que diminuiu, qual foi o índice, quantos por cento diminuiu, aumentou os preços dos produtos. O IPCA ou o IBGE, algum órgão que apresenta essa tabela que a gente possa consultar, por exemplo, Fernando? Olha, a gente tem na internet essas pesquisas até a nível de item, né? De item leite, carne. Então, a gente tem as variações no site do IBGE, por exemplo, no site do Banco Central. A gente tem essas variações mês a mês dos itens. Então, a gente tem como acompanhar esses preços. Agora, a gente realmente teve essas restrições, a gente chama choque de oferta, né? Essas restrições climáticas, choveu menos do que o normal, a temperatura foi maior do que o habitual no ano passado, ainda continua um pouco. E isso tudo interfere na produção? Isso interfere no resultado lá do setor agropecuário. Então, a gente tem uma produção menor, né, de grãos, de carne, de leite, e que a gente já está se recuperando, conforme o Alex comentou aqui. Agora, como ele comentou também, esse ajustamento ele ocorre de uma forma mais rápida no atacado, né? Quer dizer, né? Mas quando você vai para o varejo, você tem outros fatores, né? Você tem fatores
que o varejista, o supermercado, ele vai ter um gerenciamento de aferir se a demanda está aquecida para poder baixar menos do que baixou no atacado, quer dizer... Porque, além da inflação, me permita, para a gente poder tentar compreender melhor, além da inflação, né, que o consumidor ele vai ter que custear isso aí no final, temos, por exemplo, no caso do supermercado, se o local não for, o espaço onde está sendo vendido, não for do proprietário, é aluguel, vai colocar ali uma porcentagem naquele produto. Tem os funcionários, enfim. Há uma demanda que está sendo colocada também, um valor específico ali naquele alimento, naquele produto que está sendo vendido. É isso que acontece ou não? Também, né? A gente não tem só o custo de aquisição daquele gênero, daquele item de consumo. A gente tem todo um custo fixo, né? De aluguel, de funcionários, de manutenção, de marketing também, de propaganda. Então, isso tudo realmente é repassado para o preço. Uhum. Agora, quais são as expectativas, Alex, daqui para frente, tanto para os agricultores aqui no estado de Pernambuco? Quais são as principais dificuldades enfrentadas até o momento? A gente viu a questão da seca, graças a Deus está sendo revertida essa situação, mas quais as expectativas daqui para frente do Sindifrutas, né, os agricultores, do comércio em geral com relação às frutas, verduras, hortaliças? Olha, a nível de clima, muito bom, certo? Porque já as chuvas estão já de uma maneira quase regular. Mas continua a burocracia do governo, que vai atrapalhar essa situação, falta de investimento do governo, juros altos, logística, que é um problema muito sério. Se você imaginar que nós compramos milho em Mato Grosso a R$10 o saco, R$10 o saco de 60 quilos, o frete era 15. Nossa! Uma vez e meia o valor do produto. É mais caro? Mais caro para poder chegar. A logística entra no processo. Então, tudo isso vai atrapalhar. Mas, a nível de produção, o estado de Pernambuco está preparado para a demanda necessária na produção de hortifruti granjeiros. Agora, esse incentivo do governo, não só na questão econômica em si, assim, de investir tanto para o produtor, liberar crédito para o produtor, mas essa questão também de investir em ferrovias. Há alguns que pensam nessa questão, com certeza, para melhorar essa questão ferrovias, as rodovias e as ferrovias, isso, né? Isso. E a gente vê seria muito importante. Isso, seria o método apropriado a princípio para incentivar os agricultores. Com certeza. As ferrovias facilitaria muito o produto. R$15 por saco de milho do Mato Grosso para cá, se fosse através de uma ferrovia, ela custaria R$3. Nossa, olha só. Haveria uma redução drástica, além de a própria logística em termos de estradas, iria diminuir várias coisas. Então, é importante que o governo invista nisso. O problema está na burocracia para ele investir. Diz que vai investir, fala que vai investir, a Transnordestina passou, parou, começou e parou. Quer dizer, fica nesse bolo, muda o governo e mudam os projetos. O que Ou seja, o projeto que foi desenvolvido por um governo, o governo acha, o outro acha que não deve dar continuidade. Então, isso é muito ruim, essa falta de continuidade nos projetos. A postura do governo, como a gente pôde observar do Alex, trazendo essa reflexão, influencia muito na economia, porque a gente vê um efeito dominó, né? Um simples erro de uma peça pode desencadear um efeito dominó e, consequentemente, o consumidor sofre, o agricultor sofre e o país sofre como um todo, não é, Fernando? Assim, o que faltou nos últimos anos no país foi mais investimento no setor produtivo. E uma das principais incentivadores desse maior investimento no setor produtivo seria investimentos públicos em infraestrutura. Poderia ser financiado pelo próprio governo, por parceria público-privada, por organismos internacionais. O governo teria que arranjar uma forma de financiar, mas o importante é que houvesse realmente esses investimentos em infraestrutura. Portos, ferrovia, estrada, aeroportos, uma série de energia, matriz energética também, hidrelétricas, termoelétricas. Então, esses investimentos em si, eles geram emprego direto. A obra e o funcionamento vai gerar emprego, que gera reduz o desemprego, gera um maior nível de atividade na economia, e eles incentivam outros investimentos também, investimentos privados que vão ser viabilizados com uma estrada que facilite o escoamento da produção, uma ferrovia,
ou uma energia elétrica com preço favorecido. Então, esses investimentos em infraestrutura, eles incentivam, eles puxam investimentos privados também. Então, você melhora as condições do país de funcionamento do setor produtivo e você incentiva os investimentos privados. E isso realmente o governo não fez suficiente. Agora, uma política fiscal, ela poderia favorecer também a digamos, esse equilíbrio da inflação, a essa possibilidade? Sim, trata-se do seguinte, a gente observa sempre o curto e o longo prazo em economia. Então, no curto prazo, por definição, a capacidade da economia produzir está dada, né? Então, a gente tem lá o que se plantou, o que se investiu no setor agropecuário, a gente tem a capacidade das fábricas, a gente tem a capacidade de trabalhadores com seus treinamentos. Então, aquilo dali no curto prazo não muda. Então, a gente só consegue produzir até determinado limite a cada momento, né? Agora, no longo prazo, a ideia é a gente expandir essa capacidade de produzir. Treinar os trabalhadores, aumentar as fábricas, aumentar as lavouras, etc, etc. Mas no curto prazo a gente precisa compatibilizar demanda com capacidade produtiva. Então não adianta a gente deixar com que a demanda cresça se a economia não tem capacidade de atender aquela demanda. Então no curto prazo não há muito o que fazer. A gente precisa, o governo, isso é uma função do governo, compatibilizar período a período a demanda agregada com a oferta agregada, né, como a gente chama. Então, a forma do governo fazer isso é com as políticas econômicas. Aí vem a política monetária e a política fiscal. A política fiscal seria o governo gastar menos, né? Então, seria menos demanda sobre a economia. Então, para compatibilizar essa quantidade demandada, o governo, como um demandante de bens e serviços, iria reduzir, né? Ou contendo o salário de funcionário público, ou contendo seus gastos correntes, ou gastos com investimento, etc. Né? Então, isso, a política fiscal, ela contribui para reduzir a inflação na medida em que ela compatibilize a demanda agregada com a capacidade produtiva da economia. Aí tem também a política monetária, né, que ela é gerenciada através da taxa de juros. Então, você aumenta a taxa de juros, o preço do crédito reduz, as pessoas vão ter menos capacidade de se endividar para poder gastar e você consegue reduzir a demanda agregada para compatibilizar com a capacidade da economia atender. Muito bem, Fernando. E aproveitando o momento, né, o Fernando estava falando aqui, o Fernando Aquino, ele também é coordenador do Departamento Econômico do Banco Central e ele fala com propriedade, né, nos explicando aqui sobre essa questão também dos juros e tudo mais. Agora, um ponto importante que a gente não pode esquecer é falar um pouco de exportações. Como é que está o ritmo de exportações? Como é que o Brasil hoje se encontra? Pernambuco também tem encontrado muitos parceiros, tem vendido bastante frutas, verduras. O Vale do São Francisco tem dado certo de fato, Alex? Tem. O Vale de São Francisco tem dado certo. As exportações estão bem. Agora, naturalmente, com essa alta do dólar, atrapalhou um pouco, né? Porque aí nós não tivemos mais mercado, atrapalhou um pouco o mercado, mas está dando certo. E, graças a Deus, o consumo interno está dando para suprir uma redução na exportação em função da alta do dólar. Porque nós tivemos o quê? 40 milhões de pessoas que passaram para a classe média. E com isso houve umas mudanças de hábitos. Até começaram a usar mais frutas, mais verduras, em função dos problemas de doença, né? Isso. Colesterol, obesidade. Tentando melhorar de vida também na questão da saúde. Então, houve realmente uma mudança de hábito da população. Isso compensou um pouco o problema da exportação de frutas e verduras do Vale de São Francisco. Mas está bem, a nossa situação está bem. Na soja, no milho, essas coisas, com agora a queda de produção dos Estados Unidos, o nosso milho voltou a ser bem procurado e houve um aumento na exportação. O milho, a soja também, hoje o Brasil soja também é referência como produtor, não é? Como muito. E nos Estados Unidos houve uma queda na produção de milho e a exportação está aumentando bem. A carne de boi também, alguns países que não nos compravam, agora está comprando, né? E houve aumento também na exportação de carne de boi. Por isso o preço aumentou. Hoje estamos trabalhando em torno de R$120 a arroba, né? O que era 100. Então houve esse aumento.
O aumento foi em função da maior exportação, da seca, né, do aumento do custo de algumas rações, de alguns produtos dos insumos, né? A soja, o milho, essas coisas. Então, houve realmente um aumento no custo da carne de boi. Não do leite, mas da carne de boi houve esse aumento. A gente vê que há uma série de questões, explicações, explicando aqui a questão da alta dos preços dos alimentos, né? A gente vê uma série de questões aí e a gente pôde pontuar juntamente com o Alex e com o Fernando. A gente vai dar uma pequena pausa e nós só queríamos agradecer a todos que estão participando aqui, o exemplo da Kátia Oliveira pelas redes sociais. Felipe, estou na audiência, estou amando o assunto, ela diz aqui. O preço da batata inglesa aqui está a R$ 7,00. Ela só precisava me falar de onde ela está falando, não sei se é do Mato Grosso, não sei. Agradecemos aqui a Kátia Oliveira pela participação, tá bom? Além de todos os outros, inclusive a Ariane Leite, que também está assistindo a programação, acredito que pela internet também. Muito obrigado pela audiência de todos. Vamos a esse breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Maria, você sabe quais são os alimentos que aumentaram o preço? Eu acho que todos eles teve aumento. Principalmente a farinha de trigo. Trabalho com trigo, trabalho com tudo. E todos eles estão caros. Pesou no bolso? Um bocado, viu? O que você faz para tentar economizar quando vai ao supermercado? Cotação de preço. A inflação subiu muito. É muito engano e só quem paga o preço é pequeno. O senhor vai em vários mercados para poder ver quem está oferecendo um produto bom e por um valor mais em conta. O preço da mercadoria e ver a validade da mercadoria, né? Se a mercadoria se sentir validade também pode prejudicar a saúde da pessoa. Pois bem, estamos de volta. Você conferiu aí as pessoas participando, né? Participando aqui do nosso debate, da nossa conversa sobre a alta nos preços dos alimentos. E contamos hoje com a presença aqui em nossos estúdios do Fernando Aquino, ele que é economista e presidente do Conselho Regional de Economia, além de coordenador do Departamento Econômico do Banco Central. Além dele, contamos com a presença do Alex Costa, ele é presidente do Sindifrutas e também terceiro vice-presidente da FEComércio em Pernambuco. Temos algumas participações das pessoas nas ruas, mas eu queria só voltar aqui à participação da Kátia Oliveira, até porque a gente estava conversando aqui em off, né, sobre o valor que ela trouxe aqui. Ela disse que o preço da batata inglesa, onde ela compra, está em torno de R$ 7,00 o quilo. E ela diz aqui, um absurdo, ou esse seria o preço certo. Hoje a gente tem uma tabela, é claro que a gente pode consultar isso, mas está dentro desses parâmetros mesmo, a batata inglesa por esse valor, R$ 7,00 o quilo? Olha, hoje estou me antecipando, nós temos hoje o CIMA, que é o Serviço de Informação do Mercado Agrícola. Diariamente ele dá os preços dos produtos hortifruti e granjeiros. E quanto à batata, o problema da batata é que nós não somos região produtora. A região produtora é o Paraná, é São Paulo, é Goiás, uma parte de Goiás. E, ao contrário da seca, lá foi as chuvas. As chuvas, houve algumas rodovias que ficaram interditadas. Com isso, mercadorias estão presas. E o que veio foi muito pouco, o que chegou aqui foi muito pouco e aumentou o preço. Então, naturalmente, o comércio, houve um acréscimo no transporte e eles tiveram que aumentar o preço. Mas isso é passageiro. Deixa de comprar batata, compra menos, deixa para comprar amanhã um pouco mais, mas é passageiro. A batata não é o normal dela é 3, 2,50, 7, é só em função dessas chuvas que estão ocorrendo. Já tem essa explicação, né, para que o telespectador, o consumidor, de maneira geral, nós consumidores, possamos entender melhor o que está acontecendo. E se comprar na Ceasa é um pouco mais barato. Um pouco mais barato, né? Então, ó, fica a dica do nosso amigo Alex Costa para você comprar também no Ceasa agora, no Ceasa. Né? É porque eu estou há 43 anos na Ceasa
E eu sempre chamo a Ceasa porque antes era central de abastecimento. Mesmo, eu me lembro agora é disso. centro de abastecimento. Então agora é o Ceasa. O Ceasa. Mas antigamente era a Ceasa. Então, no Ceasa, ela tem essa propriedade de conseguir vender um pouco mais barato, porque já não existe a logística entre sair de lá, ir até uma rede de supermercado, fazer toda a logística, todo o trabalho. Isso. Então, há uma diferença de preço. E vale a pena o consumidor visitar vale, o Ceasa vale e comprar muita lá tem coisa de tudo. bacana. A Ceasa hoje, o Ceasa hoje tem de tudo. De um supermercado a uma venda de tomate no varejo. Hoje o Ceasa é como se fosse o atacarejo. É atacado e varejo. Entendeu? Tem 3 bancos, tem 10 mil carros entram no Ceasa hoje por dia. 40 mil pessoas frequentam a Ceasa por dia. Nossa, 40 mil. Temos 1.300 permissionários, que são os empresários, pequenos e grandes empresários. 8 mil funcionários no entorno da Ceasa. Então, o Ceasa é importante que a população se dirija. Temos segurança, hoje está bem... modificou um pouco. Entendo outros governos, o governo atual investiu muito na repaginação da Ceasa, na melhora da logística da Ceasa e na segurança. Agora, um outro ponto, só relembrando aqui um ponto importante, Fernando, a questão da inflação vista como um vilão, de fato, são os serviços que fazem com que a inflação desencadeie a alta desses alimentos. É a questão mesmo dos serviços que a gente pôde pontuar, inclusive aqui, não é, Alex? Com o Alex aqui, inclusive, Fernando. Olha, nos últimos anos a gente tem tido a gente chama pressão de demanda e a economia, o lado da oferta das empresas, elas tentam atender da maneira que podem. Então, os bens, a gente consegue aumentar a sua produção com uma certa facilidade em relação aos serviços. A gente também consegue importar, em muitos casos, né, os bens que não são tão perecíveis, a gente consegue importar. Os serviços, a gente tem uma dificuldade maior que a gente chama aumentar a produtividade. Então, se a gente tem pessoas mudando o seu padrão de consumo, passando da classe popular para a classe média, então as pessoas que com remuneração maior, elas consomem cada vez mais serviços. Então, a gente tem que vai pressionar preços de plano de saúde, a pessoa que antes estava no SUS vai querer ter um plano de saúde, vai pressionar mensalidades escolares, né, vai pressionar o mercado de aluguéis. Então, bares e restaurantes, que é classificado como serviço, né, porque o componente ali de custo é mais o serviço dos funcionários do que os gêneros alimentícios. Então, bar e restaurante é considerado um serviço. Então, é mais rígido você aumentar a oferta desses produtos. Então, você tem um aumento de preço maior pela dificuldade de aumentar a oferta. E por essa mudança de hábito de consumo do brasileiro, porque tornou-se com a renda maior e passou a consumir mais serviços. Agora, um outro ponto é com relação ao índice de empregabilidade. Será que o setor também tem acompanhado esse processo de ofertar empregos? Tem tido espaço hoje para digamos, contratar mais pessoas para servir de mão de obra mesmo a essa área de atuação, Alex? Como é que estamos? O setor produtivo hoje, que representa mais ou menos 20% do PIB brasileiro, o setor agropecuário, de um modo geral, é 20% do PIB brasileiro, da porteira para fora, todo o setor, né, da cana-de-açúcar, ele tem empregado e é um dos setores responsáveis para ter evitado o êxodo. Pessoas que inchavam as capitais, saíam do interior, inchavam as capitais. Hoje, graças a Deus, está quase todo mundo empregado novo. Você tem até dificuldade. Hoje nós temos até dificuldade de conseguir alguém para trabalhar na produção. Então, de qualquer forma, melhorou muito o padrão de vida da capital e do próprio interior, evitando esse êxodo, essa troca de lugares desnecessário. Então, o setor está responsável, tem ajudado muito e tem participado ativamente desse... Bom, estamos aqui sendo avisados que falta pouco tempo para a gente encerrar o programa Assunto do Dia,
mas foi muito importante essa conversa com vocês. O telespectador, com certeza, vocês podem ter toda a certeza disso. O telespectador compreendeu muito bem aqui a explicação da inflação e como repercute isso no bolso deles, né? Eles como consumidores, nós como consumidores, perdão, porque nós consumimos de fato, nós precisamos nos alimentar, nos vestir. E, é claro, a inflação, como foi bem lembrado pelo Fernando, só tocando mais uma vez nessa tecla, Fernando, a inflação não está simplesmente ali, a gente pode comprovar ali simplesmente nos alimentos, mas em outros produtos, né, em outros setores, até mesmo de serviços também. Né? O que chama mais a atenção das pessoas é quando ele vai no supermercado e vê os aumentos dos preços dos alimentos, produtos de limpeza e tal. No supermercado, nas feiras livres, no Ceasa, né? Então isso chama muita atenção. Mas, na verdade, a inflação é acompanhada por uma cesta de consumo mais ampla, que envolve bens, serviços, não só alimentos e produtos de limpeza, né? Então, o aluguel, o plano de saúde, o salão de beleza, toda essa questão de mensalidades escolares, né? Então, isso aí as pessoas percebem que aumenta, mas não associam tanto com a inflação, mas tudo é inflação. Entendo. Realmente. E foi muito bem explicado isso, né, Alex e Fernando? Foi muito bem explicado isso. Nós queremos agradecer a presença de vocês. Foi muito proveitoso. Vocês deram uma grande contribuição social, né, a todos aqueles que acompanharam o programa de hoje. Vai ter a reprise também. Sempre temos a reprise às 6h30 da noite, das 6h30 às 7h30. Você vai poder acompanhar a reprise do programa que foi ao vivo. E queremos agradecer ao Alex Costa pela presença aqui. Ele que é presidente do Sindifrutas e também terceiro vice-presidente da Fé Comércio. Muito obrigado, Alex. Eu aqui ali agradeço, Felipe, a você, a Rede Brasil, pela oportunidade de vir explicar esse problema da inflação, que não são os alimentos, não é a produção de alimentos, e sim, acredito que, como o Fernando falou, é o serviço. Isso. Hoje há uma exigência maior de um supermercado com ar-condicionado, isso é serviço. Um atendente em cada para tirar as dúvidas, isso é serviço. São isso que encarece um pouco o alimento. Se você vai para uma feira livre, você já tem um custo menor e um produto mais barato. Mas eu queria agradecer, me coloco à sua disposição na Ceasa, a nossa sede é dentro da Ceasa, eu também sou empresário do ramo dentro da Ceasa. E o Ceasa fica onde? Qual a localização? A Ceasa fica ali no Curado, na BR 101, quilômetro 70. Isso. Fica ali junto da Universidade Federal de Pernambuco, entre a universidade e o bairro de Jardim São Paulo. Então fica ali um centro de abastecimento bastante... Vale a pena conferir. Vale a pena conferir. Muito obrigado, Alex. Obrigado também ao Fernando pela presença aqui. O Fernando Aquino, ele é presidente do Conselho Regional de Economia, ele é economista também e coordenador do Departamento Econômico do Banco Central. Um abraço, Fernando. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a você, Felipe, à Rede Brasil, por essa oportunidade da gente estar conversando aqui, em nome do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, e debatendo essas questões econômicas, né, de interesse de toda a população. Então, estamos sempre à disposição, o CORECON, o Conselho Regional de Economia, para vir aqui debater com vocês e conversar na minha pessoa, na pessoa de outros membros do Conselho. Muito obrigado, um abraço especial a todos que trabalham lá no Banco Central e ao Conselho Regional de Economia. E agradecemos a você pela sua audiência, pela sua participação, pela sua interação aqui conosco. Lembrando que segunda-feira temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, hein? Debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente final de semana.